Irmãos, hoje nós vamos nos preparar para uma série de mensagens nova, uma série que começa hoje, e eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de João, deixa eu te contar uma breve história. Eu, em 2021, estava vivendo numa cidade que se chama Jackson, no Mississippi. E naquele ano, eu tirei umas férias, eu estava lá estudando, trabalhando em uma igreja, tirei umas férias e vim para o Brasil. Vim para o Brasil ver família, amigos, depois de tanto tempo que eu havia passado sem vir ao Brasil, com um hiato promovido pela pandemia. E assim eu cheguei aqui, neste país, e desfrutei de algumas semanas, passei um tempo bom com familiares, com amigos, até que começou a se aproximar o tempo que eu iria voltar para os meus afazeres, onde eu morava, para as minhas aulas, meu trabalho, e assim eu comecei a me preparar para voltar, quando na última semana que eu estava aqui, aconteceu algo que iria mudar completamente o rumo da minha história. Eu iria embora por volta de uma terça-feira, se eu me lembro bem. E na sexta-feira que antecedeu aquela terça-feira que eu iria embora, eu recebi uma mensagem no meu celular de um amigo que tenho. E esse amigo, nessa mensagem inesperada, dizia que queria muito me encontrar, porque ele queria me apresentar para um outro amigo, um amigo dele. E eu achei difícil que aquele encontro acontecesse, porque, afinal de contas, eu tinha poucos dias que eu estaria ainda no Brasil. Mas ele se esforçou bastante, e ele conseguiu agendar um encontro entre nós na segunda-feira, um dia antes de eu ir embora para os Estados Unidos. Ele marcou comigo um encontro no Hangar dos Pães, e lá fui eu, no Hangar dos Pães, pela manhã, naquela segunda-feira. E um dia antes de eu voltar aos Estados Unidos, eu tomei um café que mudou completamente a minha história, e talvez eu possa dizer que tenha mudado de alguma maneira até mesmo a sua história, a partir daquele café. Quando eu cheguei no Hangar dos Pães, 3 pessoas estavam assentadas àquela mesa. O meu amigo, que alguns de vocês aqui na igreja conhecem, o Zé Mateus, e um casal. E esse casal que estava sentado com o Zé naquela mesa era o Tiago e a Fabiana Linhares. E o Zé queria me apresentar, o Tiago e a Fabiana. E naquela manhã, a Ibage, ela não existiu na nossa conversa, ela não existia na minha mente, e eu creio que na mente de nenhum de nós naquele momento, mas a razão pela qual nós estávamos assentados naquela mesa era a Ibage, e o Senhor sabia disso. Alguns meses depois daquele café, no dia seguinte eu voltei, e alguns meses depois, o Senhor conduziria o Tiago a plantar a Igreja Batista do Jaraguá. E por causa daquele café, daquele dia que ele me conheceu, cerca de 1 ano depois, ele veio a me fazer um convite para que eu voltasse dos Estados Unidos e me juntasse à equipe que pastoreava aqui a Igreja Batista do Jaraguá. Aquele encontro naquela manhã do Hangar dos Pães abriu as portas para tantos outros encontros e fez com que minha vida tomasse um rumo completamente diferente. E tudo aconteceu a partir daquele café. E de certa forma isso pode ter tocado até a sua vida de alguma forma, já que nós estamos aqui hoje, nessa manhã. E eu comecei contando essa história porque hoje nós começamos uma nova série de mensagens. E essa série de mensagens se chama Transformados pelo Encontro, onde domingo sim, domingo não, nós vamos meditar no Evangelho de João. A rima não foi proposital. Mas nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 1.
E eu digo domingo sim, domingo não, porque dessa vez, pastor João e eu faremos algo diferente. Nós vamos ter 2 séries simultâneas, onde num domingo nós vamos visitar um assunto, no domingo posterior nós vamos visitar outro, e assim sucessivamente, alternando entre essas séries. Portanto, dos próximos 10 domingos, 5 deles, nós passaremos meditando no Evangelho de João, no capítulo 1. E se você se lembra do Evangelho de João, capítulo 1, você vai perceber, e se não lembra, você pode ler e perceberá isso. O Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, nos proporciona vários encontros que acontecem. Nós vemos encontros que acontecem em diferentes âmbitos, de diferentes pessoas, e esses encontros, no começo desse Evangelho, são encontros que transformam vidas, que transformam histórias. E assim como eu contei a você sobre um encontro que teve repercussões inimagináveis na minha e quem sabe até na sua história, eu tenho certeza que você também tem a sua parcela de encontros que transformaram a sua vida. A sua parcela de encontros que você sabe que elas mudaram o rumo da sua trajetória. Talvez esse encontro tenha sido o encontro da sua esposa, o encontro do seu marido. Talvez tenha sido um encontro de um médico que tratou algo que você não conseguia tratar. Talvez um encontro de um chefe, de alguém que lhe deu uma oportunidade, um emprego. Mas todos nós temos momentos na nossa vida em que, na nossa trajetória, nos encontramos com pessoas que mudam a nossa história e que mudam a nossa trajetória. E de certa forma, nós podemos dizer que há na natureza humana até um desejo pulsante, incessante, por um encontro que nos transforme. Existe dentro de cada um de nós uma expectativa por um encontro que nos traga sentido. Cada um de nós tem dentro de nós, ao olharmos para o nosso coração, um desejo por um encontro. Nós queremos encontrar alguém, às vezes nós não sabemos a quem, mas nós queremos encontrar. Há algo dentro de nós que chama por esse encontro, por essa relação, por esse relacionamento, que vai proporcionar sentido, direção, propósito, que vai nos livrar de um sentimento de solidão que parece sempre atormentar o coração do homem. Desde a sua criação, afinal, Deus falou que não é bom que o homem esteja só. E nós funcionamos dessa maneira. Mesmo os menos sociáveis de nós precisam, anseiam por um encontro. E de certa forma eu diria que até mesmo isso é uma das razões pelas quais as pessoas são viciadas em redes sociais. Porque veja, elas são sociais. Se você estiver sozinho no WhatsApp, você não usaria o WhatsApp. Os que usam Telegram sabem disso. Eles estão normalmente sozinhos no Telegram. Não usa Telegram. Usa para pouquíssimas coisas. Porque o que torna o Instagram interessante, o que torna o Facebook interessante, o que torna o WhatsApp interessante é que você tem outros ali. Porque nós, de alguma forma, achamos que de repente vai chegar uma mensagem, uma resposta, uma coisa que vai dar algum propósito, algum sentido para a nossa vida, que vai nos trazer algum encontro que nós precisamos e ficamos escavando nesses lugares, quando na verdade estamos procurando outra coisa. E nós vamos falar sobre isso que estamos procurando. Observando os encontros que João capítulo 1 nos revela. Assim hoje nós vamos concentrar nossa atenção nos versículos 1 a 18. Assim diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Feche seus olhos. Ore ao Senhor, peça que Ele fale ao seu coração. Eu não posso fazer essa oração no seu lugar, mas eu posso orar por você. No entanto, peço que você ore pelo seu próprio coração. Peça que o Senhor o visite nessa manhã com graça, com entendimento, com comunhão. Senhor, nós queremos clamar a Ti, que o Senhor nos visite agora com verdade, que desafie o nosso coração, que nos faça esticar os nossos músculos espirituais, que o Senhor nos ajude a crescer e amadurecer na palavra de Deus, que o Senhor nos traga, Deus, para um momento onde nós poderemos desfrutar da Tua companhia, enquanto nós nos voltamos à Tua palavra, que esse momento seja um momento de encontro com o Senhor, e que esse encontro transforme as nossas vidas. Peço que use minha vida com graça, para ser alguém que vai proporcionar aos meus irmãos entenderem mais do Teu amor e da Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de João é o meu evangelho favorito, mas também é um daqueles textos que me humilham quando eu me preparo para pregar. Isso porque este evangelho, ele é um evangelho tão rico, tão profundo teologicamente, que o pregador parece se tornar um eterno incompetente, que nunca consegue concluir a sua tarefa, que nunca consegue botar um ponto final, pois há tantos sentidos que se desdobram aqui, na profundidade teológica desse texto. Eu nunca chegarei ao ponto de dizer a você: pronto, nós entendemos tudo que o Senhor tinha para nos falar nessa passagem. E por isso eu sou confrontado com este sentimento de satisfação e insatisfação. Satisfação por aquilo que encontro nessa palavra, insatisfação porque falo, não consigo encontrar tudo que tem aqui. Há muito mais para nós provarmos. Cada palavra nesse evangelho é como se fosse uma mina de ouro inesgotável, que precisa ser escavada. E nós teremos 5 sermões no capítulo 1 do Evangelho de João, mas talvez poderiam ser 5 sermões no versículo 1 do Evangelho de João. Por isso, nós precisamos aqui nessa manhã achar a nossa trilha em meio a essa floresta de sentidos e significados, e entender qual a mensagem o Senhor tem para ministrar ao nosso coração, sabendo que nós sempre podemos voltar aqui e escolher um outro caminho, e ainda assim que todos os caminhos nos levarão ao mesmo destino, que é o destino da glória de Deus.
E para o caminho que nós vamos tomar hoje, no entanto, é importante nós notarmos uma certa dinâmica que se apresenta de maneira constante nesse evangelho. João a todo momento nos revela verdades teológicas profundas no seu registro, mas João conecta essas verdades teológicas profundas a realidades concretas. Ele toma dessas coisas abstratas e difíceis e ele as aplica na vida real. Nesse evangelho, o Verbo se fez carne, ou seja, o evangelho de João não foi escrito para ser um tratado filosófico, para te formar um teólogo, não. O evangelho de João antes é uma mensagem transformadora. O objetivo deste evangelho, como o próprio João diz, é que você creia. Não que você receba um diploma. E por isso, ainda que João se aprofunde teologicamente em conceitos que às vezes são até difíceis de nós entendermos, nós temos que nos lembrar que nós estamos diante de uma mensagem transformadora, de algo que toca o nosso coração, que redireciona o nosso caminho, que transforma a nossa vida. Nós nos apresentamos diante desse texto não como um teólogo diante do seu objeto de estudo, mas como alguém que tem sede de um encontro transformador. Este é o evangelho de João. E assim, eu quero que você entenda que nos primeiros versículos desse evangelho, ele nos mostra verdades teológicas que impactam a nossa vida. E esses impactos são percebidos através de 3 encontros, no qual nós meditaremos hoje, nesses primeiros versículos do primeiro capítulo. E o primeiro desses 3 encontros que eu quero que você perceba nesse texto, é um encontro que eu vou chamar de o encontro do Logos com o caos. O encontro do Logos com o caos. Veja os versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui estão os versículos que nós poderíamos meditar pelos próximos 5 domingos. Mas hoje, nós vamos observar apenas alguns detalhes específicos aqui. E a primeira coisa para a qual eu quero chamar a sua atenção diante dessas palavras que lemos são os verbos, não o verbo, os verbos. Existem 3 verbos que falam sobre o verbo e nos ajudam a entender o que está acontecendo nessa passagem. Se você olhar atentamente esses versículos, facilmente você conseguirá perceber estes verbos. Eles são ser, estar e fazer. Estes são verbos importantes, porque eles nos ajudam a entender a forma como João começa o seu evangelho. E quando nós usamos esses verbos ser, estar, fazer, normalmente nós estamos falando a respeito de identidade. E João também está falando a respeito de identidade. Quando usa estes verbos, ele está nos falando da identidade do Verbo. Ele vai dizer quem ele é, onde ele está e o que ele faz. Mas antes de nós entrarmos nesses detalhes, vale a pena considerarmos mais uma coisa. Quando nós falamos de identidade, normalmente nós estamos falando também de origem. A pergunta, quem você é? Normalmente vem com a resposta de onde você veio. Quando nós estamos falando de identidade, também estamos falando de origens. E quando revelamos de onde nós viemos, isso revela muito a respeito de quem somos. Um problema comum no Brasil, no entanto, é que nós não sabemos de onde viemos. Nós viemos de tantos lugares, mas não há no lar brasileiro, na cultura brasileira,
uma dinâmica de preservação da história familiar. Não saber de onde nós viemos prejudica o entendimento de quem somos. E até mesmo prejudica aquilo que nós podemos fazer. Eu tenho um tio que ele mora nos Estados Unidos, no estado de Oklahoma, e esse tio, ele se propôs a, durante um tempo, fazer uma pesquisa sobre nossa família, descobrir histórias, descobrir origens, em especial sobre a nossa família, a parte da nossa família que veio da Itália. E assim nós aprendemos fatos sobre as nossas origens, sobre a nossa família, e veja que ao entendermos isso, nós entendemos melhor quem nós somos, e até mesmo isso pode te proporcionar, por exemplo, o pleitear uma cidadania italiana, algo que você não poderia fazer se não soubesse de onde veio, que afetaria a sua vida hoje, que afetaria o seu entendimento de quem você é, ou até mesmo do que você pode fazer. As nossas origens são importantes na definição da nossa identidade. E é no campo das origens que João vai nos falar sobre o verbo. Ele começa nos localizando em um tempo, e ele chama esse tempo de no princípio. Mas qual princípio? O princípio. O mesmo que está no começo de Gênesis. Quando lá nós lemos no princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o princípio de tudo. É aqui que nós encontramos o primeiro verbo que revela o verbo. Quando João diz, no princípio, o que ele vai dizer agora? Era o verbo. E ao falar isso, ele nos aponta que no instante, se é que podemos usar essa palavra, no instante anterior a toda a criação, ele estava lá. Aquele que criou todas as coisas, o verbo. Nós voltamos às nossas origens para nós encontrarmos quem somos. Mas nas origens de todas as coisas, nós encontramos o quê? O verbo. Que faz com que todas as outras coisas possam ser. Porque na origem de todas as coisas está aquele que permite que todas as coisas sejam. Mas por que o verbo? O que isso significa? A palavra grega aqui é logos. E pode ser traduzida por palavra. Assim como muitos de vocês devem estar familiarizados também com essa tradução de palavra. Mas ao usar esse termo, João está apelando a um conceito. Logos remeteria os seus leitores ao princípio básico, organizador e estabilizador do universo. É um princípio que rege todas as coisas na sua criação. E ao mesmo tempo, esse conceito nos lança de volta a Gênesis 1. Porque em Gênesis 1 nós encontramos o Deus que cria todas as coisas por meio da sua palavra. Então veja que João está nos conduzindo para um movimento aqui. No princípio o verbo já era, mas o apóstolo nos diz mais. O verbo não só estava lá, o verbo era Deus. A revelação de que o verbo é Deus, no entanto, se contrasta com a sua outra afirmação que segue dizendo que o verbo estava com Deus. Ora, João, ele era Deus? Ou ele estava com Deus? Ambos. Existe entre o verbo e Deus uma unidade de natureza, mas uma distinção. É quase como se João brincasse com as nossas expectativas, nos mostrando e ajudando a perceber a dinâmica de um mistério que transcende aquilo que nós podemos compreender diante de uma realidade a qual nós não somos expostos no nosso cotidiano, mas na qual a nossa realidade está fundada. Ele diz, no princípio era o verbo. E você pensa, uau, se o verbo era, então o verbo é eterno. Se o verbo é eterno, então o verbo é Deus, porque Deus é eterno. Então ele diz, o verbo estava com Deus. E aí você diz, opa, entendi errado. Porque se o verbo estava com Deus, então o verbo
não era Deus, mas ele sabe que você pode pensar assim. Por isso ele te corrige e diz: e o verbo era Deus. E ele segue essa dinâmica de união, distinção, união, nos mostrando que nós estamos contemplando aqui um mistério, onde há em Deus uma unidade de natureza, mas uma diversidade de pessoas. E assim ele vai nos conduzindo com a apresentação do verbo que é Deus e com Deus estava. E João nos conta o que ele fez. E o que ele fez? Todas as coisas. A vida não é independente do verbo, mas pertence ao verbo. Por meio dele todas as coisas são criadas. E finalmente então nós chegamos ao primeiro encontro que nós temos aqui no versículo 5. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela. Existe aqui uma tensão revelada entre luz e trevas. Você consegue perceber essa tensão? As trevas não prevaleceram sobre a luz. Isso deve te lançar de volta a outro texto. Chuta qual que é. Sim, acertou. Gênesis 1. Porque o que nós vemos lá? Leio para vocês, Gênesis 1, 2 e 3. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz, e as trevas não prevaleceram contra a luz. E naquele momento, nós vemos um contraste importado por João, de Gênesis, onde existe uma tensão entre vida e morte, luz e trevas, ordem e caos. O ato da criação é um estabelecimento de ordem no caos, conduzidos por Deus. Na criação as trevas são dissipadas, a vida surge, o caos é ordenado. A criação é a vitória do verbo sobre o caos. E João nos mostra que isso é importante, porque ao estabelecer esse ponto, João está nos preparando para vermos que da mesma forma, a obra de Cristo é a vitória de Deus sobre o caos. Se nós podemos olhar para a criação e discernir no evento da criação o Deus que traz ordem ao caos, nós podemos olhar para Cristo e ver o Deus que traz ordem ao caos, porque não existe governo, doença, morte, traição ou cultura que consiga criar um caos tão grande que não possa ser vencido pelo verbo, por aquele que trouxe à existência todas as coisas. E quando a terra em Gênesis é descrita como sem forma e vazia, as palavras ali são tohu e bohu. E a criação é Deus dando forma àquilo que não tinha forma, e preenchendo aquilo que estava vazio, lidando com o tohu e bohu. O Logos encontra o caos, e o Logos faz no caos um jardim. Nós sabemos, porém, que após a criação veio a queda, a morte, as trevas, o caos, a deformidade, o vazio tomaram espaço. E é isso que você experimenta quando você vê relacionamentos quebrados. E por isso o amor se torna vazio, por isso o trabalho se torna árduo e pesado, o futuro se torna escuro, o fruto se torna amargo, apodrece. Mas João está aqui nos lembrando e anunciando que o Deus que lidou com o caos cósmico é o Deus que lida com o caos do pecado, que o Deus que ordenou a criação é o Deus que ordena a regeneração e a redenção dessa criação, é o Deus que dá forma à nossa vida, é o Deus que preenche o vazio, é o Deus que lida com o meu e o seu tohu e bohu, aquilo que estava sem forma e aquilo que estava vazio. Isso nos leva ao segundo encontro que temos aqui, versículos 6 a 9.
vão nos mostrar o encontro da luz com os homens. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Se o primeiro encontro que temos é o encontro do Logos com o caos, é o encontro que nos aponta que criou todas as coisas, é o Deus que traz ordem às nossas vidas e ordena o nosso caos. O segundo encontro que temos aqui é o encontro da luz com os homens. A luz é um conceito muito importante no Evangelho de João. Mas antes de nós darmos atenção a esse conceito, nós vamos observar o que o evangelista escreve. O apóstolo João aqui nos fala de outro João. Qual? O Batista. E ele diz: houve um homem enviado por Deus. Essa maneira de apresentá-lo é importante, porque ao fazer isso, ele está estabelecendo um contraste para nós. Ele acabou de falar para nós do verbo, e agora ele vai apresentar um homem. E há um contraste nisso. O verbo é desde o princípio, mas esse homem não é desde o princípio. No grego, João muda o verbo que ele usa para designar o verbo e para designar João Batista. Para dizer que o Logos é, ele usa o verbo eimi, que é um verbo usualmente usado para ser. E não há problema nenhum nisso. Mas ele faz a escolha de usar um outro verbo quando ele vai introduzir o Batista. Ele usa o verbo gnomai. E esse último verbo nos mostra que João, diferente do Logos, veio a existir. Após deixar claro esses contrastes, o evangelista aponta por que João veio a existir. Ele veio como testemunha da luz. E deixa claro, ele não era a luz, mas ele aponta para a luz. E o que então, meus irmãos, é a luz? E a resposta curta e simples para essa pergunta é Jesus. Jesus é a luz. João Batista veio para dar testemunho de Jesus. Mas por que luz? O conceito de luz, como eu disse, está presente em todo o Evangelho de João. E no nosso contexto imediato, no entanto, lembre-se que João está trabalhando com um outro texto, ao qual ele vai toda hora. Qual é esse texto? Gênesis. E o que nós vemos em Gênesis? Logo no começo, qual é a primeira manifestação do poder criacional de Deus? A luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. Mas cuidado, com isso, o apóstolo João não está nos dizendo que Jesus foi criado como a luz foi criada. Longe disso. Ele acabou de definir a eternidade de Jesus nos primeiros versículos que nós lemos. E não apenas isso, ele nos diz que o verbo era Deus. E ainda na sua carta, em 1 João, ele vai nos dizer que Deus é luz. Ele vai dizer isso lá também. Isso nos mostra que o que ele está comunicando aqui para nós não é de forma nenhuma que Jesus foi criado ou algo do tipo. Afinal, Deus é claramente eterno, e o próprio João diz: Deus é luz. O que o evangelista quer dizer então? A luz marca o princípio da ordem e da intervenção de Deus na criação. A luz é o meio pelo qual as trevas são vencidas em Gênesis. A luz é o meio pelo qual as trevas são vencidas em João. Vencidas no mundo. Vencidas em nós. E por isso João está apelando a essa figura, porque a luz ilumina a todo homem. Jesus é a manifestação do poder de Deus sobre as trevas, e como luz, ele traz a revelação do conhecimento de Deus. E na imagem usada por João no Evangelho, nós não podemos nos esquecer de uma profecia importante. Nós não podemos nos esquecer da profecia que está escrita em Isaías capítulo 9, porque quando nós lemos o que João escreve a respeito da luz,
No pano de fundo, no contexto, deve estar ecoando as palavras do profeta Isaías, quando ele diz no capítulo 9, preste atenção nos detalhes do que ele vai dizer: Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Como? O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue, serão queimadas, e servirão de pasto ao fogo. Ele está nos dizendo que nesse tempo de sombra de morte, que neste lugar profetizado pelo profeta, raiaria uma grande luz. E assim ele completa: por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Você tem dimensão do que o apóstolo João está nos comunicando agora, quando ele usa essas referências e palavras? Ele está nos dizendo que João Batista é uma voz que confirma, não que o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, mas que o zelo do Senhor dos exércitos fez isso. E essa luz raia sobre a Galileia dos gentios, essa luz raia sobre nós. A luz encontrou os homens, mas a luz não é apenas a vitória sobre as trevas, ela também traz juízo. E por isso no capítulo 3 de João, versículos 19 a 20, Jesus vai dizer: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Irmãos, a luz veio ao mundo, a luz encontrou os homens, mas a pergunta diante de mim e diante de você nessa manhã é: a luz te afugenta ou a luz te atrai? Você ama as trevas ou você ama a luz? Porque Jesus disse que os homens amaram as trevas porque as suas obras eram más. O que a luz revela no seu coração, o que o Evangelho revela na sua vida, diante da luz de Cristo, você se limpa da sujeira que está denunciada, ou você corre para se esconder, para que a sua sujeira não seja revelada. Não adianta você dizer que ama a luz e aguardar as trevas da noite, para que escondido você veja aquilo que os seus olhos desejam para saciar as suas paixões imorais. Não adianta você dizer eu amo a luz, quando você fecha-se nas trevas das portas da sua casa e lá dentro vocês gritam com berros egoístas, em uma vida desarmônica, atingida pelo pecado, porque isso não é amar a luz. Não adianta dizer que você ama a luz, se você gosta de se esconder em trevas, para roubar o seu chefe, para roubar o seu cliente, para roubar o seu colaborador, porque isso não é amar a luz. E nós temos que entender que a luz raiou e que as nossas obras serão reveladas. A luz te afugenta
ou a luz te atrai? Os homens amaram as trevas porque as suas obras eram más. Por isso arrependa-se enquanto é tempo, pois a luz denunciará aquilo que você tem feito escondido nas trevas do seu coração. O encontro com a luz nos transforma, a começar do peso que é removido, porque você não precisa viver escondido uma vida cheia de mentiras. E diante disso nós vamos ao último encontro dessa primeira parte do capítulo 1, que é o encontro de Deus com a carne. Veja os versículos 10 a 14. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O ponto qual nós acabamos de ler é o clímax do Evangelho de João. Tudo que vem a partir daqui é um testemunho a respeito da verdade apontada nesses versículos. No versículo 10 e 11, João nos mostra a diferença importante entre criatura e filho. Você já pode ter ouvido alguém te dizer, mas eu também sou filho de Deus, mas todo mundo é filho de Deus. Não, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nem todo mundo é filho de Deus, todo mundo é criatura de Deus. Veja que João reconhece que nós somos criaturas dele. Ele diz, o mundo foi feito por meio dele, mas ele também diz, mas o mundo não o conheceu. Existem aqueles que têm Deus como seu Criador, mas não têm Deus como seu Pai, e para além de não conhecerem, o rejeitam. E no versículo 12, porém, está o centro da mensagem do Evangelho, quando diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Há, no entanto, algo interessante aqui, que a tradução nos impede de perceber. A cristologia do Evangelho de João é uma cristologia tão profunda que ele faz uma questão bem peculiar. Ele reserva palavras diferentes para se referir a Jesus como filho e para se referir a nós como filho. A Jesus, ele aplica a palavra huios, que é uma palavra comum para filho, mas neste versículo que eu acabei de ler para você, o versículo 12, a palavra que ele está trazendo para aplicar a nós é a palavra que vem de teknon, para dizer que somos filhos de Deus. Isso porque a filiação de Cristo é diferente. Cristo é, também na palavra que João usa, o monogenes, ou o unigênito, o único do seu tipo, da mesma natureza do Pai. Nós, por outro lado, somos adotados em Cristo, e por causa de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus, e por Cristo conhecemos a Deus. Mas como? Como isso é possível? E João responde isso, nos apontando duas coisas. Primeiro, os que se tornam filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você sabe o que isso significa? Isso significa que você não é filho de Deus porque você é descendente de Abraão. Você não é filho de Deus porque o seu pai é pastor. Você não é filho de Deus porque você nasceu na igreja. Você não é filho de Deus porque você canta no louvor, sabe versículos de cor, conheceu historinhas das escrituras quando você era criança. Você não é filho de Deus por causa dessas coisas. Não adianta fazer peças de teatro. Não adianta cantar canções e levantar as mãos. Isso não te torna filho de Deus. Porque o filho de Deus não nasce nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é linhagem, não é esforço, não é vontade. Mas o que é então? É um chamado. É uma voz que um dia você ouve te chamar. Filho. E você ouve, e você responde, e você vem. Mas como isso é possível? E aqui nós vemos outra coisa que João aponta. Isso é possível por causa de um encontro. O encontro de Deus com a carne.
O encontro no qual João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Um encontro. No Antigo Testamento havia uma tenda, e essa tenda se chamava Tenda do Encontro. Nós vemos isso em Êxodo 33, e nesse mesmo capítulo nós encontramos Moisés, que estava sedento por um encontro com Deus. Moisés queria ver Deus, queria estar com Deus. Ele percebeu que precisava de Deus. E em Êxodo 33, versículo 18, ele vai dizer: peço que me mostres a tua glória. É isso que Moisés vai pedir a Deus. E o Senhor responde a Moisés. E ele responde que ele poderia vê-lo. Mas, ele diz: não poderás ver a face. O Senhor coloca Moisés na fenda de uma rocha, e ele diz a Moisés que ele passaria ali, cobrindo aquela fenda com a mão, e quando ele tivesse passado, Moisés veria as suas costas, porém nenhum homem poderia ver a face de Deus e viver. E assim acontece. O Senhor coloca Moisés na fenda daquela rocha, o Senhor a encobre com a mão, o Senhor passa por ela, e enquanto o Senhor passa, ele proclama as palavras que estão escritas em Êxodo 34, versículos 6 a 7, que são as seguintes palavras: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Você se lembra das palavras que eu pedi para que você memorizasse no início do culto? Tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. As palavras ali anunciadas e traduzidas na expressão grande em misericórdia e fidelidade são as palavras às quais João está fazendo referência quando ele vai dizer que o Verbo habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Essas palavras e conceitos estão conectados e João está fazendo referência a isso. A diferença é que agora nós não vamos à tenda para estar na presença de Deus, para nos encontrarmos com Deus. Nós não erguemos um tabernáculo para que Ele habite no nosso meio. E nós não temos a sua face escondida de nós. Porque você se lembra do que Moisés pediu a Deus? O que Moisés rogou a Deus? Ele diz: peço que me mostres a tua glória. E João diz: nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A face de Deus foi revelada a nós em Cristo, e nós podemos ver a sua face, porque Ele é um Deus grande em misericórdia e fidelidade, que perdoa o pecado e não inocenta o culpado. E por isso Jesus veio ao mundo, levou as nossas transgressões, e o nosso encontro, a nossa sede, a nossa necessidade pode ser suprida pelo Cristo que nos encontra, que nos chama do caminho do mal, que nos leva ao caminho da luz. Nós podemos ver a sua face, pois ela foi revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, que encarnou para nos santificar. Assim Ele morreu como culpado, para que eu e você pudéssemos ser declarados inocentes. O Logos não é uma energia, não é uma força impessoal que rege a criação, não é um poder abstrato. O Verbo se fez carne. E assim como João Batista, a nossa missão é a missão de apontarmos para Ele, de apontarmos para a luz, de apontarmos para o Verbo. E assim nós podemos encerrar com as palavras do apóstolo João, quando ele vai dizer: porque a lei foi dada por meio de Moisés,
A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Dentro de nós há essa sede por esse encontro. E na vida nós temos muitos encontros que transformam a nossa história. Mas não existe encontro como o encontro do Filho de Deus. Esse é o encontro que nós tantas vezes procuramos nos outros encontros que temos nas nossas vidas. Esse é o encontro que nós ansiamos quando nós estamos procurando encontrar pessoas, meios, lugares para dar à nossa vida um sentido, um propósito, uma direção. São cisternas rotas. No melhor das hipóteses, são parábolas que devem nos direcionar ao verdadeiro encontro. Mas o encontro que nós precisamos, o encontro que nós ansiamos, é o encontro ecoado na oração de Moisés. Peço que me mostres a tua glória. Nós vimos a sua glória. São as palavras de João, que eu faço as minhas palavras, que você deve fazer as suas palavras, porque é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nós nos encontramos com aquele que redireciona a nossa vida e que nos dá propósito e direção que buscamos nesse mundo. Se você ainda não o encontrou, talvez hoje você esteja sendo encontrado por Ele. E se você ouvir a sua voz, não resista. Não resista ao Espírito de Deus que te chama. E se você já ouviu a sua voz, mas você tem andado em trevas, você tem abaixado a luz, você tem abafado o Espírito, você tem aumentado o som do pecado, hoje é tempo de você lançar luz. É tempo de você ter a luz de Deus sobre você. É tempo de parar de brincar de ser crente e de viver uma vida de mentiras. É tempo de largar o pecado e de viver o que Deus tem para nós, que é uma caminhada em luz, sem mentiras, de intimidade com o Espírito de Deus. Saia da sua vida rasa espiritual. Saia da sua vida ritualística, de vir à igreja no automático, de cantar canções sem intenções, de falar uma coisa e fazer outra com hipocrisia, como um sepulcro caiado, assim como eram os fariseus. Nós erramos, nós tropeçamos, mas o pecado na vida do crente não pode ser um estilo de vida, é um acidente. Você tropeça, você cai, você se levanta e você caminha em glória à espera do nosso Senhor. Por isso, se você tem vivido em pecado, pare hoje. Não há tempo mais para você viver em trevas. Mude a forma como você trata a sua esposa. Mude a forma como você trata a sua sexualidade. Mude a forma como você trata o seu marido. Mude a forma como você trata o seu trabalho. Mude a forma como você trata a sua igreja. Mude a forma como você trata a palavra de Deus. Mas viva em luz. E saia das trevas. E que hoje, nessa manhã, a luz denuncie todo o pecado no nosso meio. Para que haja arrependimento. E para que haja vida em abundância. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor não nos abandona diante das trevas, mas o Senhor invade as nossas trevas com a tua luz. E nós clamamos ao Senhor, Deus, que nessa manhã o teu Espírito possa encontrar os corações perdidos aqui. Que o teu Espírito possa resgatá-los dos becos, das trevas. E que nós que estamos ainda escondidos nas fendas das rochas, Pai,
possamos ver a tua face, porque o Senhor a revelou no teu Filho. Mude os nossos pensamentos, mude os nossos sentimentos, mude as nossas ações, porque o Senhor mudou o nosso coração. Essa é a nossa oração, pedindo que o Senhor nos ajude a caminhar em fidelidade ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus grande em misericórdia e em fidelidade. Em nome de Jesus Cristo,